Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje temos em mãos um material fascinante que toca muita gente. São trechos selecionados de Os Desafios da Terapia, do grande Irving Yalom. Yalom, sempre bom revisitar. Com certeza. É um livro que, nossa, destila décadas de prática clínica, né? Funciona quase como um presente, assim, tanto para terapeutas quanto para quem já esteve ou, sei lá, pensa em estar do outro lado do divã. Verdade. E o Yalom, ele já começa de um jeito muito pessoal, muito humano, né? Refletindo sobre o próprio envelhecimento. Ele até conta que percebeu os pacientes comentando sobre a idade dele. Sim, e que alguns sonhavam com o consultório dele vazio, sabe? Coberto de teias de aranha. Putz, exato. E isso o levou a pensar naquela ideia de generatividade do Erik Erikson, sabe? Aquele impulso que a gente tem mais tarde na vida de querer passar adiante o que aprendeu, deixar um legado. E essa vontade de compartilhar, ela veio no momento que ele via como bem delicado para a psicoterapia, né? O Yalom expressava uma preocupação, assim, muito real com a formação dos novos terapeutas. Como assim? Ele sentia que os sistemas de saúde, muito focados em, cortar custos, né, estavam empurrando a formação para um modelo de terapia mais ágil. Ágil no sentido de rápido. Isso. Rápido, muitas vezes superficial e, na visão dele, pouco consistente para lidar com as questões mais profundas das pessoas. Ele ficava se perguntando: onde é que essa nova geração vai aprender a arte da terapia mais demorada, mais relacional? Se a psiquiatria estava indo mais para a medicação? Exato. E a própria psicologia clínica também sofrendo essa pressão do mercado por resultados rápidos, baratos. É complicado. É um cenário que, infelizmente, a gente vê até hoje, né? Totalmente. E é justamente aí que ele entra com essas reflexões dele. Não é um manual de faça assim, né? É mais um convite a pensar, baseado na abordagem dele, que é muito focada no relacionamento interpessoal e principalmente nessas questões existenciais que todo mundo carrega. Isso mesmo. Então a nossa missão aqui hoje é, desembrulhar algumas dessas pérolas de sabedoria que ele deixou pra gente. Que tal a gente começar pelo coração da coisa toda? A relação terapêutica. O Yalom tinha uma visão bem particular sobre isso, né? Nossa, muito particular. Ele batia de frente mesmo com aquela ideia mais antiga do terapeuta como uma tela em branco, sabe? Aquela figura neutra, anônima, onde o paciente só projetaria as coisas dele. E por que ele discordava disso? Para ele, isso não só era impossível, como era indesejável. A autenticidade do terapeuta era chave para o processo. Ele até brincava lembrando que nem o Freud, né, o pai da psicanálise, era tão tela em branco assim. É mesmo? Sim, há relatos dele oferecendo charutos ou, interagindo com o cachorro dele durante a sessão. São pequenos gestos, sabe? Que mostram a pessoa ali por trás do profissional. Faz sentido. E essa autenticidade, ela leva para um conceito que eu acho lindíssimo no trabalho dele. A ideia de terapeuta e paciente como companheiros de viagem. O que isso significa na prática? Olha, significa reconhecer uma verdade bem fundamental. Ele adorava citar uma frase, acho que atribuída ao André Malraux, dita por um padre depois de anos ouvindo confissões. Qual frase? Algo como: antes de mais nada, as pessoas são bem mais infelizes do que a gente imagina. E não existe essa coisa de pessoa adulta. A grande sacada aqui é que a força da terapia não vem só de um especialista consertando alguém, sabe? Vem de onde, então? Vem do reconhecimento mútuo da nossa fragilidade humana. Terapeuta e paciente estão, no fundo, no mesmo barco, enfrentando as mesmas durezas da vida. O envelhecer, a perda, a busca por sentido, a solidão, essas coisas. Entendi. É uma visão bem mais horizontal. Lembro daquela história que ele adapta do Hermann Hesse, dos curandeiros Joseph e Dion. O Joseph está em crise e busca o rival Dion, mas quem guia ele na jornada é o próprio Dion disfarçado. Isso. E só no final, no leito de morte, o Dion revela quem ele é e compartilha as próprias dores, né? É uma metáfora poderosa sobre essa jornada compartilhada, mesmo que às vezes ela não seja explícita. Totalmente. E o Yalom usa essa história para provocar, né? Para questionar. Será que a ajuda mútua não teria sido ainda mais potente se essa honestidade, essa coisa de serem companheiros de viagem tivesse vindo antes?
Essa ideia de encarar juntos as perguntas que não têm resposta, como ele dizia, citando Hilke, amar as perguntas e quem as faz. Isso é central para ele. Traz uma horizontalidade para a relação que é, assim, muito diferente do modelo médico tradicional, né? Sim, sim. Mas aí fica a dúvida, essa horizontalidade não corre o risco de, sei lá, borrar os papéis? Como é que o terapeuta se mantém terapeuta sendo também um companheiro de viagem? Ótima pergunta. Claro que o Yalom não está sugerindo uma amizade comum, né? Não é isso. Mas ele defende que o terapeuta se permita ser afetado pelo paciente. Ele conta como ficou incomodado quando soube de um colega que se gabava de nunca ter sido mudado por nenhum paciente. Nossa. Pois é. O Yalom dizia o oposto, tipo, deixe que seus pacientes sejam importantes para você, deixe que eles entrem na sua mente, que o influenciem, que o modifiquem e não esconda isso deles. É sobre permitir que a relação seja viva, seja real. Interessante. E isso inclui até aceitar a ajuda do paciente em certas situações? Isso parece meio contraintuitivo para muita gente. Sim, e ele dá exemplos concretos disso. Pacientes oferecendo apoio genuíno depois que um livro dele recebeu uma crítica mais dura, sabe? Ou expressando condolências sinceras quando a mãe dele faleceu. Entendi. Não se trata de inverter a dinâmica da terapia, claro. O foco continua sendo o paciente, mas é sobre não negar a humanidade que está ali compartilhada naquele encontro. É reconhecer que em momentos específicos um gesto de apoio vindo do paciente pode ser significativo e até fortalecer o vínculo, desde que, claro, não se perca o rumo do trabalho terapêutico. Falando em autenticidade e vínculo, a gente chega num ponto que é sempre delicado. O quanto o terapeuta deve ou pode se revelar. O Yalom parecia mais aberto a isso do que muitas escolas tradicionais, certo? Sim, bem mais aberto, mas com critérios, com nuances. Ele diferenciava-se em 3 áreas principais de revelação. Quais seriam? A primeira é sobre o mecanismo da terapia, tipo explicar como o processo funciona, o que esperar, e se ele achava essencial, transparente. Ok. A segunda é sobre o aqui e agora, ou seja, compartilhar os sentimentos, as percepções do terapeuta sobre o que está acontecendo entre eles ali na sessão. E a terceira área é sobre a vida pessoal do terapeuta fora do consultório. As 2 primeiras para ele eram ferramentas terapêuticas muito valiosas. A terceira ele via com mais cautela, mas ainda assim mais aberto que o tradicional. Essa do aqui e agora parece especialmente poderosa. Como é que ele usava os próprios sentimentos na prática? Então, ele via os sentimentos dele, tipo tédio, irritação, carinho, distanciamento, como dados importantes. Dados sobre a dinâmica interpessoal que estava se desenrolando ali naquele momento. Certo. Se ele se sentia entediada numa sessão, por exemplo, em vez de culpar o paciente, tipo, você está sendo monótono, ele poderia dizer algo como, olha, percebo que estou me sentindo um pouco distante agora, meio desconectada. O que será que está acontecendo entre nós neste momento? Era um convite, sabe, para explorar a relação em tempo real. Isso exige uma autoconsciência enorme do terapeuta, imagino. Total. Ele dá aquele exemplo marcante do paciente Martin, né? Sim, é um exemplo muito forte. Ele percebeu uma hesitação dentro dele para remarcar um horário para o Martin. E aí, ao investigar esse sentimento, ele se deu conta de que estava se sentindo desgastado com as críticas constantes que recebia dele na terapia. Putz. E essa honestidade interna foi crucial. Permitiu que o Yalom visse como o Martin estava, sem perceber, recriando ali na terapia o mesmo padrão que afastava as mulheres na vida dele. Caramba! E aí, ao compartilhar isso cuidadosamente com o Martin, eles puderam trabalhar esse padrão ali mesmo, né? No laboratório da relação terapêutica. Foi transformador. E quanto à terceira área, a vida pessoal? Onde ele traçava o limite? Responder se era casado, se tinha filhos? Então, aí ele era mais liberal que a norma, mas sempre com muita prudência. Ele acreditava que uma opacidade total, sabe, aquela coisa de não revelar nada, criava uma relação meio artificial. Então, perguntas diretas e factuais, tipo estado civil, filhos, ele geralmente respondia de forma breve, honesta, e aí devolvia a questão para o paciente. Por que isso é importante para você saber agora? Ah, interessante. Ele conta um caso curioso em que admitiu ter indicado um restaurante chique,
como referência de caminho por pura vaidade pessoal, em vez de um fast food mais óbvio ali perto. Sério? Sim. E essa admissão, que parece pequena, abriu espaço para eles entenderem por que o paciente parecia querer pegá-lo numa inconsistência, sabe? Puderam explorar a dinâmica de poder entre eles ali. Mas ele reconhecia os viscos também, certo? Lembro dele mencionar o experimento do Ferenczi? Com certeza absoluta. Ele citava o Sandor Ferenczi e aquela tentativa radical de análise mútua, aquela ideia bem diferente, onde terapeuta e paciente tentavam se analisar um ao outro, né? Como um exemplo de que existem limites claros. Que não deu certo, né? Não deu certo, por várias razões, incluindo questões de confidencialidade, a dinâmica financeira, enfim. A lição para o Yalom era: a autorrevelação do terapeuta é uma ferramenta, não é o objetivo principal. Ela tem que servir à exploração do mundo do paciente, não substituir isso. É um equilíbrio delicado, ser real, mas manter o foco no processo do paciente. Entendi. E um perigo que ele alertava muito era o da cura distorcida. Sabe o que é? Não exatamente. É quando a melhora do paciente se baseia numa imagem totalmente idealizada e real do terapeuta. Ele descreve uma paciente que o via como perfeito, quase mágico. E aí? Para que a terapia fosse realmente transformadora, ele precisou, com muito cuidado, confrontar essa idealização, mostrar a própria humanidade dele, com falhas, com limites. Foi doloroso para ela no início, claro, mas foi necessário para construir uma relação mais sólida, mais verdadeira, onde ela pudesse se fortalecer por si mesma e não pela imagem idealizada dele. Entendi. Então, a relação autêntica e o uso cuidadoso da revelação são centrais. Mas essa relação profunda não se baseia só no papo, né? Ele também tinha um jeito bem particular de usar outras ferramentas na sessão e até criticava algumas práticas comuns. Exatamente. Ele era, por exemplo, bastante crítico da dependência excessiva do diagnóstico psiquiátrico formal, tipo do DSM, aquele manual diagnóstico, sabe? Dentro da psicoterapia. Não que achasse inútil sempre, mas... Isso, não que fosse inútil em todos os contextos, mas ele alertava que na terapia, rotular alguém muito cedo pode limitar demais a visão do terapeuta. Pode criar profecias autorrealizadoras, ignorar a complexidade da pessoa. Ele até ironizava a pseudociência de ser supostamente mais fácil diagnosticar alguém na primeira hora do que depois de 10 horas de conversa profunda. Faz todo sentido. Se o foco excessivo não era no diagnóstico, onde ele colocava a ênfase então? No aqui e agora. De novo. Para ele, a sessão de terapia era um microcosmo da vida do paciente. Os padrões de relacionamento, as dificuldades interpessoais, tudo isso de alguma forma apareceria na maneira como o paciente interage com o terapeuta, ali, naquele momento. Era preciso estar atento, então. Ter ouvidos afiados, como ele dizia, para perceber essas manifestações, às vezes sutis. E como isso se manifestava na prática? Você falou que ele dava uns exemplos ótimos sobre isso. Sim, super concretos, tipo como um paciente reage ao caminho até o consultório, se comenta sobre uma maçaneta que está quebrada, se usa ou não a caixa de lenços que está ali, como responde a uma crítica, mesmo que pequena, feita pelo terapeuta. Detalhes, né? Exato. Cada reação um pouco fora do padrão, cada idiosincrasia, era vista por ele como uma via régia, sabe? Um portal direto para o mundo interno e relacional daquele paciente. Não era sobre interpretar tudo loucamente, mas sobre notar os padrões que se repetiam. E como ele transformava essa observação em intervenção terapêutica? Qual era o passo seguinte? A estratégia principal era conectar o que estava acontecendo ali, na sessão, com os problemas que o paciente trazia de fora. Ele conta o caso do Keith, um homem que estava muito ressentido com o filho por causa de um problema numa pescaria. Lembro desse caso. Então, em vez de ficar só analisando essa relação distante com o filho, o Yalom percebeu que o Keith expressava uma ansiedade muito parecida na sessão. Preocupado por ter, falhado com outro paciente que o Yalom tinha indicado para ele. Na mesma dinâmica. Exatamente. O foco terapêutico se voltou para essa ansiedade presente, ali, na relação com o Yalom. Trabalhar a dinâmica que está viva, que está rolando no aqui e agora, é muito mais potente e direto do que tentar decifrar um passado incerto ou uma relação externa que o terapeuta nem testemunha, né? Entendi.
É trazer o problema para dentro da sala para ser trabalhado ao vivo. Isso. Além do aqui e agora, tinha outra ferramenta que ele valorizava muito e que, segundo ele, era meio subutilizada, né? Os sonhos. Assim, os sonhos. Ele lamentava como muitos terapeutas pareciam evitar os sonhos. Talvez por acharem complicado demais ou por falta de tempo na formação, sei lá. Mas a abordagem dele era muito pragmática. Como assim, pragmática? Ele dizia para a gente esquecer a ideia de encontrar a interpretação completa, definitiva do sonho. A atitude era de pilhagem e saque, como ele dizia com aquele humor dele. Pilhagem e saque, adorei. Como isso funcionava na prática? Ele extraía temas, emoções? Exatamente isso. Pegar do sonho aquilo que fosse útil naquele momento para iluminar alguma questão do paciente para acelerar a terapia. Por exemplo, um sonho de uma advogada onde ela processava o próprio pai. Sim. Foi usado para conversar sobre como ela se sentia segura ou insegura ali na relação terapêutica com ele. Outro caso, o sonho de um paciente sobre viajar, mas encontrar um lagarto imóvel, um bicho que quase não mudou em milhões de anos, né? Que imagem. Pois é, abriu a porta para falar sobre a resistência dele à mudança. Ou o sonho de um viúvo com um cipreste crescendo forte no telhado da casa dele. Serviu para reforçar a ideia de que a vida precisava seguir adiante, mesmo após a perda. Ele viu os sonhos como mensagens, talvez cifradas, mas importantes, vindas da própria sabedoria interna do paciente. Muito interessante. E ele dava uma atenção especial ao primeiro sonho trazido para a terapia, não é? Por quê? Ele acreditava que o primeiro sonho era frequentemente muito revelador. Porque, as defesas do paciente ainda não estavam tão armadas contra o processo terapêutico, sabe? Uhum. Então, esse sonho inicial podia mostrar as questões centrais, os medos, medo de ser exposto, de ser julgado, e as expectativas em relação à terapia de uma forma mais direta. Era quase como um cartão de visitas do inconsciente chegando ali. Fascinante como ele usava tudo que emergia na sessão, né? Nada era desperdiçado. E por baixo de todas essas técnicas e da própria relação, tem a base filosófica dele, a abordagem existencial. É aqui que entram aqueles dados da existência que ele sempre mencionava. Isso, exatamente. E aqui a gente entra num terreno que é muito, muito caro ao Yalom, a abordagem existencial. Ele argumenta que, no fundo, muito do nosso sofrimento psicológico nasce da dificuldade que a gente tem em lidar com certas verdades inescapáveis da vida. Os dados da existência, como ele chama. Que não são problemas para resolver, né? Não. São condições inerentes ao ser humano que a gente precisa confrontar. E ele destaca 4 principais. Quais são eles, para a gente relembrar? Morte, liberdade, a responsabilidade que vem junto, isolamento existencial, aquela ideia de que, em última instância, estamos sós na nossa consciência, e a falta de sentido, a ausência de um significado óbvio ou pré-definido para a vida. Uau! São temas pesados mesmo. Como é que ele trabalhava a questão da morte na terapia, por exemplo? Parece um tabu enorme. Ele tinha uma visão paradoxal sobre isso e muito interessante. Ele argumentava que, embora a morte seja nossa maior fonte de ansiedade, a consciência da nossa finitude pode ser, na verdade, a nossa salvação. Como assim salvação? Pode nos despertar para viver de forma mais autêntica, mais significativa agora. Ele usava exemplos da literatura, como o Ivan Ilitch, do Tolstói, ou o Scrooge, do Dickens, sabe? Personagens que só organizaram suas vidas quando encararam de frente a mortalidade. Verdade. E ele via isso na clínica também. Pacientes com doenças graves dizendo coisas como: que pena, ter esperado até agora tá doente para aprender a viver de verdade. A morte como um catalisador para a vida. É forte, né? Muito forte. Que perspectiva. E a liberdade? Parece algo positivo, mas você mencionou que tem um lado sombrio. Tem sim. É a liberdade como Sartre descrevia. Estamos condenados à liberdade. O que isso quer dizer? Que somos radicalmente responsáveis por nossas escolhas, por construir nossa vida. Porque não tem um roteiro pronto, não tem um chão sólido de certezas absolutas debaixo dos nossos pés. Existe o nada, né? A ausência de um plano cósmico pra gente. E isso gera angústia. Muita angústia. Essa responsabilidade total é angustiante.
Por isso a gente tem tanta dificuldade em tomar decisões. Escolher um caminho significa renunciar a todos os outros. E isso dói, né? Perder possibilidades. E como isso se traduzia na postura dele como terapeuta? Ele ajudava o paciente a escolher o caminho. Então, aí tá um ponto crucial. Ele dizia pra gente quase nunca tomar decisões pelo paciente. Justamente porque o processo de enfrentar o dilema da escolha com toda a angústia que ele traz é em si terapêutico. É uma via régia para explorar como a pessoa lida com a própria liberdade e responsabilidade. Entendi. Ele conta aquele caso do médico Mike, que estava super dividido entre duas mulheres, e como uma intervenção bem intencionada, mas apressada, de um terapeuta anterior, acabou privando ele da oportunidade de atravessar essa angústia e amadurecer no processo. Ou seja, o processo é mais importante que a decisão em si. Exatamente, o foco não é tanto o que o paciente decide, mas como ele decide ou como ele evita decidir. O trabalho terapêutico é ajudar a pessoa a reconhecer e assumir a responsabilidade pelo seu modo de escolher, sabe? Explorar a resistência, o medo de errar, o medo de perder as outras possibilidades, é fortalecer a capacidade de bancar as próprias escolhas. Faz muito sentido. Entendi. E sobre o último dado, a falta de sentido. Como se trabalha algo tão vasto assim? Olha, o Yalom era bem pragmático aqui também. Ele partia da ideia de que nós somos criaturas em busca de significados, mas fomos lançados num mundo destituído de significado intrínseco. Ou seja, o sentido não está dado, não? Não está dado. Precisa ser criado, inventado por cada um de nós. Na terapia, ele não tentava dar um sentido para o paciente, sabe? Ele abordava a questão de forma mais indireta. Como? O foco era ajudar a remover os obstáculos internos que impediam o paciente de se comprometer com algo que fizesse sentido para ele. Seja um relacionamento, um trabalho, uma causa, uma atividade criativa, algo que o levasse para além de si mesmo, que tivesse um caráter de autotranscendência. O sentido para o Yalom emerge do engajamento na vida. Que profundo. Ele realmente não fugia das grandes questões da existência humana. E, pelo visto, também não fugia das dificuldades da própria profissão de terapeuta, né? De forma alguma. Ele era muito honesto sobre os desafios. Falava do isolamento paradoxal da profissão, tipo, você tem muita intimidade nas sessões, mas muitas vezes pouca troca real com colegas no dia a dia. É verdade. Falava do risco constante de desequilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, das dúvidas sobre a eficácia do próprio trabalho, que se misturam com as armadilhas de se sentir meio grandioso às vezes. E do impacto inevitável que as próprias crises e dores do terapeuta têm sobre a prática. Ninguém é de ferro, né? Com certeza. E ele abordava temas éticos bem espinhosos também, como a questão do toque físico na terapia. Qual era a visão dele sobre isso? Ele criticava bastante aquelas formações muito rígidas que, na tentativa de evitar problemas éticos, acabavam desumanizando a terapia. Ele contava aquela história quase absurda de um supervisor criticando um terapeuta por ter ajudado uma paciente idosa a vestir o casaco num dia frio. Não acredito. Pois é, o Yalom defendia o toque humano e apropriado. Um aperto de mão caloroso, um toque no braço para confortar, até um abraço em momentos de dor muito intensa ou luto, mas com uma condição muito clara. Qual? Desde que esse toque fosse sempre pensado terapeuticamente, fizesse sentido no contexto daquela relação específica e, crucialmente, fosse algo que pudesse ser conversado abertamente na terapia depois e, claro, óbvio, jamais, em nenhuma hipótese, poderia ter qualquer conotação sexual. E sobre essa questão do envolvimento sexual, imagino que ele fosse absolutamente inflexível. Categórico. Inflexível. Ele reforçava a proibição absoluta e o dano, assim, devastador que o envolvimento sexual causa ao paciente, ao terapeuta e à credibilidade de todo o campo da psicoterapia. A intimidade profunda que se desenvolve na terapia nunca, jamais, pode ser desculpa para essa transgressão ética fundamental. Para ele, o limite era claríssimo e inegociável. Importante reforçar. Muito. Mas apesar de reconhecer todos esses perigos, essas dificuldades,
O Yalom encerrava o livro num tom mais esperançoso, né? Falando dos privilégios da profissão. Quais eram esses privilégios na visão dele? Eram vários. A chance de testemunhar de perto a coragem humana. Sabe, a resiliência das pessoas diante das maiores adversidades da vida é algo que toca muito. Imagino. A oportunidade única de autoconhecimento contínuo que o trabalho exige do terapeuta, você não pode ajudar os outros a explorar suas profundezas sem estar constantemente explorando as suas próprias. É um trabalho interno constante. Exato. E, por fim, um sentimento de pertencimento. De fazer parte de uma longa tradição, uma linhagem de curadores, filósofos, guias espirituais que, ao longo da história, se dedicaram a aliviar o desespero humano. É um trabalho difícil, sim, mas com recompensas muito, muito singulares. Nossa, que percurso incrível por essas ideias do Yalom. Ele realmente nos puxa para pensar a terapia de um jeito muito mais humano e relacional, né? Fica muito claro que, para ele, a eficácia não está só na técnica X ou Y. Não mesmo. Está muito mais nessa conexão autêntica, na presença real ali no aqui e agora, na coragem de encarar as verdades da existência junto com o paciente e na disposição do próprio terapeuta de colocar sua humanidade a serviço do processo. Perfeito. E acho que a mensagem que fica, sabe, seja para quem faz ou pensa em fazer terapia, ou só para quem quer entender melhor as relações humanas em geral, é essa. A terapia, na sua essência mais profunda, não é uma mágica feita por um especialista distante. É o quê, então? É um encontro humano profundo, um trabalho de parceria para remover os bloqueios internos e às vezes externos também, que impedem aquele florescimento natural que já existe dentro de cada pessoa. É mais sobre remover obstáculos do que sobre consertar algo quebrado. E essa ideia de remover obstáculos para o crescimento natural acontecer me deixa pensando. O Yalom cita a Karen Horney, né? Sugerindo que se esses bloqueios saem do caminho, os pacientes têm um impulso inerente para se desenvolver, para crescer, às vezes até superando o próprio terapeuta. Sim, é uma visão muito bonita e otimista sobre a natureza humana. Totalmente. E isso levanta uma questão para todos nós, talvez, para além da terapia, que obstáculos, conscientes ou não, podem estar no nosso próprio caminho, impedindo o nosso crescimento, seja dentro ou fora de um consultório. Fica aí a reflexão para a gente levar.